Bom dia a todos. Agradeço aí mais uma vez a presença de cada um de vocês nos nossos webinars. Hoje quem vai dar é o Eduardo, que é o fundador da empresa, desde 88 no turismo, então já faz um bom tempo que ele está no mercado e é um amante da África, tanto é que vocês percebem que os da África ele é que quer fazer, a gente não passa para outras pessoas, a gente às vezes tem os convidados juntos, mas ele que quer estar presente, quer estar fazendo o seminário. Então eu vou passar a palavra para você, Eduardo, eu vou tirar aqui o meu vídeo e aí você que segue com a apresentação. Eduardo, você está escutando? Bom Pode dia, começar. bom dia a todos, tá? Dei até uma introduçãozinha de uma foto que eu tirei, porque normalmente nas apresentações, o que eu faço? Eu uso sempre fotos que eu que tirei em minhas viagens, tá? Então, eu acho que isso dá uma realidade melhor para a apresentação e eu consigo transmitir melhor o que eu quero, tá? E vocês daí vão ter muitas perguntas, tá? Agora, vou começar a apresentação compartilhando a minha tela, tá? Para vocês. E depois, no final, podem fazer quantas perguntas quiserem, tá? Eu ainda deixo o meu Skype à disposição para quem quiser conversar sobre a África, estarei sempre à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. Bem, vamos lá começar. Quênia, falando um pouquinho de Quênia hoje, tá? Nós falamos outro dia de Botsuana, vamos falar de Quênia. Quênia foi descoberta pelos portugueses em 1500, mera coincidência com o Brasil. E ficaram depois independentes da Inglaterra em 1963. Ela tem uma área pequena, perto da nossa, que a nossa é de mais de 8 milhões, eles são com quase 600 mil, uma população grande, proporcional ao território, 48 milhões. Religião, 85% de cristãos, 10% de muçulmanos e 5% diversos. Nós temos várias companhias aéreas que dão acesso ao Quênia. Tá? Temos a Etiópia, que hoje tem uma conexão muito boa e que está no mercado. Temos da Latam com South Africa, porque infelizmente a South Africa não está mais operando no Brasil, mas tem uma conexão muito boa e a Latam, pelo que eu estava pesquisando, os voos não são diários, que dificulta um pouco. Temos a Qatar e a Emirates, que essas duas têm uma vantagem que nós podemos fazer uma combinação Quênia e Tanzânia, que eles operam no aeroporto de Kilimanjaro. E temos a British, que dá para fazer via Londres, se nós estivermos fazendo um passeio na Europa e decidirmos ir visitar o Quênia. Tá? Para os cinéfilos de filmes rodados no Quênia, África dos Meus Sonhos, Out of Africa, que em português é Entre Dois Amores, A Sombra e a Escuridão. Eu gosto sempre de colocar alguns filmes na apresentação para, se alguém tiver interesse de ver o que é o destino, vocês têm uma opção de ver nas filmagens. Qual a melhor época para visitar o Quênia? Depende. Vocês podem observar que eu fiz um gráfico aí, tá? Onde nós temos, dependendo da reserva, do destino, a melhor época do ano para ser visitado. Por exemplo, vocês vão ver que em baixa temporada, vocês estão vendo Intisavo e Meru, tá? Como parte de baixa, e uma Masai Mara em amarelo, que é boa, mas não é o ideal. Mesmo porque muitos lodges chegam a fechar em abril e maio devido às chuvas nessa região. Então, aconselhamos a fugir dessa época, tá? A menos que nós formos para outros destinos que seriam razoáveis. Mas nós temos sempre uma época, o resto do ano, de julho até, vamos dizer, fevereiro, épocas excelentes. Junho também já é muito boa, que já está no finalzinho das chuvas. Tá?
Aqui nós temos a temperatura, tá? Que é sempre muito agradável, em torno de 20 e poucos graus o ano todo. Tá? E nós vemos que o nível pluviométrico, vocês vão ver que abril e maio, o índice pluviométrico é bem mais alto, que nós vamos em março 10 milímetros, aliás, centímetros, em abril 20 e depois 16 em maio. Depois nós temos uma época de estiagem. Em novembro tem um pouco de chuva, tá? Uma incidência de chuva, como de março, tá? E um pouco em dezembro. Aqui nós vamos ver o ponto de chegada. O nosso ponto de chegada em Nairobi é o aeroporto Jomo Kenyatta. Tá? E nós temos os principais hotéis para fazermos pernoite, que são o Kempinski, o Fairmont. O Fairmont é bem no centro da cidade. O Kempinski fica numa região um pouco mais sofisticada de Nairobi. O Hemingway's Collection, que fica fora da cidade, tá? E o Giraffe Manor. O que acontece? Esse trânsito até nessa bifurcação, onde tem o estádio de Nairobi e tem o centro de treinamento dos atletas de corrida do Quênia, tá? Essa estrada é relativamente rápida para ir, tá? Mas daqui para cá é muita perda de tempo, tá? Porque eles têm umas rotatórias que onde o tráfego não flui, tá? Essa estrada é nova, é uma duas pistas nova, e temos Giraffe Manor. O que é interessante nesse ponto que eu estou mostrando aqui? Esse é o segundo aeroporto que nós vamos utilizar. Então, se nós ficarmos tanto no Hemingway, no Giraffe, nós temos um acesso mais fácil para esse aeroporto, que é o Wilson Airport. Em Nairobi, nós temos o Giraffe Manor, que você já deve ter visto várias fotos, da The Safari Collection. Tá? É interessante fazer uma pernoite aí, onde as girafas interagem com os hóspedes, como dessas fotos que vocês estão vendo. Esse é o Vila Rosa Kempinski. Tá? Uma coisa que eu vou salientar, observe que eles têm um portão de segurança bem grande aqui, e as barreiras de segurança no Fairmont. Tá? Realmente, eu não sou de sair na rua em Nairobi. Tá? Eu já fiquei em outros hotéis, além desses que eu estou citando, certo? Mas eu prefiro fazer a conexão e ficar dentro do hotel. Existe a possibilidade de ficarmos em algum hotel dentro da área do aeroporto, que o aeroporto tem uma área grande, cercada, que é toda protegida, e o hotel não fica no terminal, ele fica coisa de 1 quilômetro ou 2 do aeroporto, mas dentro da parte segura do aeroporto. Esse é o Hemingway Collection, que é o meu preferido, tá? Pela localização dele, a tranquilidade, e mesmo pelos espaços. Tá? Isso daqui é o único que eu pus algum detalhe, porque a ideia não é ficar falando de hotelaria hoje, mas esse é o Hemingway Collection e esse é o quarto dele. Esse é o aeroporto de Wilson, que é essa bagunça de um monte de aviãozinho que saem justamente para ir para os safaris. Normalmente, o transporte para os safaris são feitos pela Safari Link. A Safari Link tem uma característica especial, que ela tem piloto e copiloto. É a única empresa que eu vejo operar com Caravan, com piloto e copiloto. Todos os outros operam somente com piloto. Tá? Essa foto é no Sanya Airport, que eu mesmo tirei. Tá? Esse daqui é o do Sky Safari, que ela faz parte do Elawana. Tá? E eles têm esses aviões que são muito interessantes. Tá? Também eu fiz esse circuito, tá? Onde são, não me lembro agora, são 6 ou 8 poltronas desse nível que o avião fica disponível para ir nos levando de ponto em ponto dentro do Quênia. Esse é um típico aeroporto, tá? Do Masai Mara. Tá? Por coincidência estou aí, né? E depois lá no fundo vocês estão vendo uma tenda redonda, que é justamente a área de compras do aeroporto, que aqui vocês estão vendo em detalhes a área de compra do aeroporto. Tá?
e os jipes que ficam trazendo os hóspedes e indo buscar os hóspedes. Vocês viram na outra apresentação de Botsuana que de vez em quando eu tiro foto do banheiro do aeroporto para vocês terem uma ideia, tá? Esse daqui é do Laikipia Aeroporto. E esse é justamente daquele do Sky Safari, que são 6 ou 8 poltronas dentro que faz aquele transporte para alguns campos. Vamos falar das principais reservas nacionais. Nós temos a reserva de Masai Mara, a reserva mais conhecida do Quênia, tá? Que ela está em conjunto com essa parte que é o Serengeti, na Tanzânia, tá? E é onde ocorre a migração de gnus e zebras. O Amboseli é muito famoso, apesar de ser pequeno, que ele fica do lado do Kilimanjaro, mas a maioria dos lodges ficam nos limites do Amboseli. Temos a parte do Samburu, tá? Do Samburu, Meru, que eles estão, e o Buffalo Springs, tá? E o Meru eu sinalizei por ser uma característica especial. E o El Jog, que tem do lado do Laikipia, nessa região que nós temos o Centro de Reabilitação de Animais. E aqui esse lago Nakuru, tá? Como o Bogoria, que é do lado, aqui, tá? Eles têm aqueles flamingos, que é o lago completamente cheio de flamingos. E aqui a capital, Nairobi. Essa é a mesma foto, tá? A mesma proposta de slide, só que marcando direitinho os camps, e aqui vocês têm uma ideia do tamanho de cada um. Vocês podem ver que o Amboseli é uma pintinha aqui, o Masai Mara é pequeno porque ele está no mesmo ecossistema do Serengeti, que é bem grande, e os demais camps, e o Tsavo, que é a maior reserva dentro do Quênia. Vamos olhar lá para cima, na parte norte, do lado do Monte Quênia, onde nós vemos o Samburu, com alguns lodges, tá dentro, na própria região, que é conectado ao Buffalo Springs. Tá aí o Samburu, são juntos e muito perto do Meru. Esse lodge tem uma característica especial, por isso que é o único que eu vou comentar com mais detalhes. É o Elsa Copte. Ele faz parte da Elauana e está no trajeto do Sky Safari. Esse é um quarto deles. Essa é o tipo de recepção que eles fazem ao pôr do sol. Tá? E por que ele é conhecido? O Elsa Copte foi, para os mais antigos, vão lembrar desse filme, História de Elsa, Born Free, que é filmado justamente nesse local. Tá? E tem uma coisa muito interessante para ver, que é o Christian, o leão, que esses dois australianos compram esse leão em Londres, depois eles não conseguem mais ficar com o leão e vão levá-los para o Quênia para ele ficar no ambiente selvagem, e vão justamente nessa região do Elsa. E quem tomava conta do Elsa, que é seria o ranger ou o cara que tomava conta da região, era o George Adamson. Ele foi massacrado em 89, com 69 anos de idade, por caçadores clandestinos. Então, ele se dedicou a vida toda a salvar os animais. Eu estou dando curiosidades para que não ficar uma coisa enfadonha de ficar falando só sobre algumas coisas de lodges, que eu quero tentar diversificar nas minhas apresentações informações. Do lado desse Elsa Copte, ele tem um santuário de rinoceronte, e esse é um rinoceronte branco. Tá? Por que nós falamos rinoceronte branco? Tá? Que na verdade eles não são brancos. Tá? Eles têm uma característica diferente do rinoceronte preto. O branco ele tem uma boca mais embaixo e mais reta, e ele só come grama. Então, ele fica em campos abertos e ele não é um rinoceronte tão agressivo quanto o black, tá? Que depois vocês vão ver um black mais para frente. Girafas, existem 3 espécies de girafas, a reticulada, a do Masai Mara e a Rothschild, tá?
Nessa região tem um que eles chamam Hipopool, são alguns lugares em que o rio forma como um laguinho, onde ficam cheios de hipopótamos. E uma coisa interessante que nós presenciamos foi excursões de crianças de escola. Eles vêm nesses ônibus para o Parque Nacional para conhecer a vida selvagem e tentar mostrar para eles a importância da vida selvagem para o queniano e como isso faz com que ajudem a manter o país e ter renda para o país através do turismo. Esse grupo está justamente nesse hipopool, eles desceram para ver os hipopótamos. Nós tínhamos já cruzado com esse ônibus em outros lugares do parque, mas só de passagem, e aí nós tivemos oportunidade de fotografá-los. Laikipia. Laikipia é um lugar interessante, que eu ponho como curiosidade. Os elefantes urinam cor-de-rosa. É muito estranho, porque eles ficam comendo essa frutinha e a hora que eles urinam cor-de-rosa. É uma região diferente, o safari é diferente, onde você pode andar de bike, você tem cavalos para andar e tem inclusive camelos para ficar passeando, tá? Porque aí existem muito poucos felinos. Uma das imagens mais bonitas que eu presenciei nos safaris foi essa fila de girafas no final da tarde indo se recolher. E elas montaram uma fila enorme de girafas, todas para ir para um lugar mais seguro para passar a noite. Isso daí é em Laikipia. Em Laikipia, como nós temos lodges que ficam para o passageiro ficar vendo as estrelas, eles têm uma solução interessante. Eles têm essa cama com roda, tá, que fica recolhida durante o dia, e à noite eles empurram para esse deck que está aqui. E daí você fica do lado externo, dormindo ao relento. E eles têm um cortinado aqui, e aqui também é cortinado, que você pode ficar observando as estrelas. É uma alternativa. Esse é o campo. Esse não é realmente a foto do campo Loissaba, mas é do Laikipia. E no Loissaba eles têm telescópios computadorizados para que nós possamos observar o céu à noite. É algo muito interessante para quem gosta de fazer observações astronômicas. Por isso que tem duas épocas muito interessantes, que eu acho. É na lua nova e na lua cheia, porque são características completamente diferentes no céu da África. Agora nós vamos ver mais ou menos o Masai Mara. O Masai Mara ele tem várias concessões privadas em todo o seu redor, que eu vou mostrar mais tarde. E esse é o Tsavo, que é bem grande, que tem bastante lojas dentro do Tsavo também. E tem aqui que eles chamam do Tsavo Corredor de Animais, onde tem alguns lodges também, tá? Mas tem até uma estrada de ferro que passa por dentro dessa área, porque é uma área muito grande, tá? Uma coisa estranha quando nós estamos no Masai Mara, toda vez que nós temos uma reserva nacional, é acesso livre ao público, desde que pague a taxa de entrada, tá? E eu presenciei nessas estradas aqui, passando caminhões de entrega, caminhões de combustível, inclusive tinha um caminhão quebrado de combustível, que o motorista ficou lá sentado horas, que nós passamos na ida e na volta, e ele aguardando um resgate no meio da reserva. Tá? Uma coisa interessante também aqui, que eu não pus a foto, são que todas as torres de celulares que estão no Masai Mara, elas são meio camufladas como uma vegetação. Esse é um camp mesmo, bem típico, é um camp relativamente simples, mas é um dos que eu mais gostei durante as minhas viagens, tá? Isso daqui fecha com zíper, põe aqui o mosquetão para os macacos não invadirem,
Ele não tem energia elétrica, tá? É tudo com painelzinho solar, mas é muito agradável e o local que ele está é privilegiado. Essa é a parte interna dele. Realmente, quando nós estamos num trono, estamos mesmo num trono, e vocês veem que tem um bom conforto, apesar de ser todo de lona ao piso e toda a característica. E esse é o lounge principal. Para vocês terem uma ideia, para vocês recarregarem celular, nesse camp existe uma daquelas réguas, né, com tomadas que ficam com energia solar, simplesmente aqui para que vocês possam recarregar o celular, apesar de não ter internet. Agora vamos falar um... Eduardo, por Fala. que o Pepper Camp tem essa localização privilegiada? O que o diferencia dos outros, já que você tocou no assunto? Eu vou mostrar aqui para frente, eu vou mostrar o porquê dele, tá? Vocês vão ver. Porque ele fica no edge, no limite do Masai Mara. Essa vila é próxima do Pepper, tá? Esse é o portão de acesso das vilas. A Vila Massai, a estrutura é matriarcal, onde a mulher, que é a chefe, administra as decisões da tribo e o dinheiro da tribo. Tá? Que eles falam que se os homens pegassem o dinheiro, eles usariam para beber, para fazer outras coisas que não é condizente com o interesse da comunidade. Nesse caso, essa mulher aqui, que ela recebe o dinheiro e ela que distribui. Então, ela guarda o dinheiro para ajudar no estudo das crianças que querem estudar, que tenham melhores condições, e não dão acesso ao dinheiro para os homens. Eles são dependentes dela. A vila tem formato sempre circular, com grande espaço central e protegido por árvores e galhos, como nós estamos vendo aqui, que à noite eles fecham essa entrada, pois o rebanho é recolhido à noite para proteger dos ataques de felinos. Essa é uma demonstração, tá, da recepção para os turistas, que eles ficam esperando. Então, eles ficam fantasiados e os famosos pulos que eles dão durante a apresentação, que é característica. Eles normalmente são magros e muito altos. Esse é o espaço interno que eu comentei, onde as casas ficam em volta, e aqui que o gado é recolhido. Tá? E essa é uma casa Maasai, que é toda feita de barro. Essa é a cama, onde é o quarto, e depois tem um fogãozinho a lenha bem pequenininho aqui. Depois nós temos a interação com os visitantes, tá? Aqui nós vamos mostrar um pequeno vídeo como que eles fazem. Tá? Então, a vila, eles pulam, fazem toda uma apresentação rápida. Aí estava um dia de vento, por isso que esse barulho, tá? E eles fazem filmando. Aqui é minha esposa Luciana, que é outra que adora a África. Isso daqui, nessa mesma região que eu estou falando, aqui vocês vão sentir. Esse é do Elephant Peppers. Na frente ele tem um descampado muito grande, onde essas fotos de leões são feitas, diria, entre aspas, no gramado de fronte ao Elephant Pepper. Então é um lugar muito privilegiado. E normalmente os passeios de balões eles saem do limite do Parque Nacional. Então aqui é de manhã, o balão subindo, ali eu observando. Tá? Também são todas fotos que nós tiramos durante nossas viagens. Tá? Aqui também, por isso que eu falo, Masai Mara Norte Conservancy, isso daqui é praticamente na frente do lodge do Elephant Pepper, tá? E nada como um soninho de manhã, que elas devem ter caçado à noite. Então, elas ficam normalmente, as leoas, em grupo, com barriga para cima, dormindo bem tranquilo, e aqui os leõezinhos se amamentando. Isso já é dentro do Masai Mara, tá? Um leão acabou de caçar um gnu, leopardo que ficam nas árvores, que eles têm medo de descer por causa dos leões, tá? E esse leão vai aparecer num pequeno vídeo agora no próximo slide, que é esse daqui. Tá? Isso daqui é bem próximo do nosso Jeep, tá? Nós estamos observando, tá? Ela carregou aquele gnu para uma área de sombra mais agradável para poder
comer. E ele tem uma leoa preferida que está junto com ele, tá? Onde ele deixa compartilhar a comida e as outras não. As outras ficam esperando ver se tem alguma sobra, como eu focalizei lá embaixo, tá? Isso também é no Masai Mara. Essa foto, por sinal, foi feita perto daquele Elephant Pepper, onde nós temos um descampado grande e temos chita, tá? Detalhes de girafa. Agora, Masai Mara, onde nós temos hipopótamo, que é coisa raríssima de vermos hipopótamo fora da água durante o Eduardo, ó, dia. deixa eu interromper, tiveram várias perguntas aqui. Do leão, vocês estavam observando do Jeep, né? Sim. Que distância que é? Porque falaram, parece tão perto, mas é perto mesmo, né? Olha, eu diria talvez uns 10 metros, 12 metros, coisa assim, com o leão comendo, Ok, não, tá? só para ter uma ideia. Olha, só para fazer um comentário, tá? Que aconteceu aí perto desse Elephant Pepper. Que do Elephant Pepper nós cruzamos o parque inteirinho numa das viagens até a divisa com a Tanzânia. E nós passamos um lugar descampado, tínhamos acabado de passar do lado de uma escola, onde os alunos estavam indo a pé para a escola, com 2 cercados para gado. A questão de uns 2 quilômetros, mas dentro do mesmo ambiente, descampado, nós vimos um leão que devia ter uns 2, 3 anos de idade. Esse leão estava deitado, tá? Nós paramos, o Jeep parou mais ou menos a uns 50 metros dele. Ele veio andando contra o Jeep, na minha direção, bem do meu lado. Quando ele chegou bem próximo do Jeep, coisa de uns 2 metros do Jeep, ele começou a contornar o Jeep. A Luciana estava com o braço apoiado, tá? Do outro lado do Jeep, do lado de fora. Ele passou tão rente o Jeep, batendo a cauda, que a cauda bateu onde ela estava com o braço e ele foi deitar na sombra da roda do Jeep, que era um lugar mais confortável, porque o único lugar de sombra que ele viu por perto. Tá? Para vocês terem uma ideia, quão próximo a gente pode ficar dos animais. Aqui também são hienas descansando no Masai Mara. Tá? Nós temos os... Outros, me fugiu o nome agora do macaco. Tá? Peraí, já volta. O babu. São os babuínos, tá? Que ficam. E aqui nós temos, para mostrar um pouquinho, como que é. Todo o verde é o Masai Mara. Aqui é o Mara Norte Conservancy, onde está o Elephant Pepper. Tá? Tem o Lari Orochi, tem o Naebosho, e tem outros 2 aqui que são áreas de conservações privadas que ficam nos limites do Masai Mara. Tá? O Rio Mara corta o Masai Mara, e aqui são alguns pontos principais de onde os gnus e as zebras cruzam. Tá? Normalmente o balão sai aqui bem do limite, perto do Quechua Tembo Airstrip, tá? Que é um deles. E aqui nós temos, só para citar, porque eu peguei deles também, que é um excelente lodge, que é o Angamamara, tá? Que ele fica também no limite do parque. Essa foto eu acho muito interessante, tá? Que também são todas as fotos que estou apresentando aqui foram feitas no Quênia, que é a mesma coisa que eu fiz quando eu fiz a apresentação de Botsuana. Tá? A gente sempre usa a foto realmente do destino. Isso é interessante porque é muito comum elas pararem, cada uma olhando para o lado, para poder se proteger, e elas têm uma 360 graus para ficar observando sem risco. Tá? Esse é um vídeo pequeno de uma travessia, que é muito interessante, que o que acontece? Eles atravessam de uma forma muito rápida, apesar de aí ser bem raso, mas eles demoram muito tempo para decidir atravessar.
Tá? Então, eles ficam olhando. E, normalmente, quem observa o rio para ver se não tem perigo são as zebras. Tá? Então, as zebras, elas sempre estão junto com o gnu, porque uma tem visão melhor e o outro tem audição melhor. Então, eles se complementam, então eles se protegem. Nesse caso, as zebras ficaram olhando um tempão até decidirem que podiam atravessar. Umas 2 ou 3 atravessaram. Isso é um sinal para os gnus começarem a travessia e eles começaram a atravessar. Isso é um pouco de cultura dos Maçais. Tá? É uma escola interessante que eu fui visitar. Tá? E o que acontece? Eles têm um internato e eu vou fazer alguns comentários. Essa classe é muito semelhante à casa deles dentro da vila, tá? Porque é de pau a pique e barro. Então, o aluno ele não consegue entrar na sala de aula normal, apesar de ser super simples, porque não é o ambiente dele, ele não está acostumado. Então, dos primeiros 3 dias ou até uma semana, as aulas são ministradas nesse ambiente para que ele se acostume à escola. Esse é o prédio da escola, com as classes, tá? E eles fazem aqui o aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutor masculino. Aqui são formas e cores. Então, a escola é toda pintada com informações para que os alunos fiquem toda hora vendo e lembrando da sua formação, tá? Esse slide é muito interessante. Como é um internato, isso é o quarto deles. O guarda-roupa de cada menina é essa caixa, tá? Que vocês estão vendo, tá? O que acontece? Quais são os alunos que vão para essa escola e ficar no internato? São as meninas que elas fogem da família porque elas estão sendo negociadas por vacas, sei lá, 5 vacas, 6 vacas com o pai, e elas não querem fazer esse casamento arranjado logo depois que elas entram com menstruação. Então, elas correm e se refugiam na escola. E a escola ficou como um protetorado para que a família não viesse buscá-las. Esse procedimento dos pais não invadirem a escola para buscar as filhas é relativamente recente, fazem poucos anos que eles estão respeitando a fuga das filhas, por causa do tipo de educação que está sendo dada. Porque o que acontece? Eles iam lá, pegavam as filhas e vendiam e negociavam as filhas com outras pessoas da tribo em troca de gado, que lá o gado é a grande mercadoria para dote das meninas. E também existe um alojamento menor que é para meninos. Esses meninos que se refugiam aí, como vocês viram que na Vila Maçai tem aquele cercado onde o gado fica internamente, os meninos a partir de 12 anos, eles são os responsáveis para defender o gado à noite caso algum alhão apareça. Se ele não defender o gado da família, tá? Ele, na vila, ele é considerado covarde. Então, imagine uma criança de 12 anos tem que defender todo o rebanho de leões. Então, eles acham que ele não vai ser um bom pastor para ficar durante o dia protegendo. Eles, envergonhados, se refugiam na escola e procuram alternativa de estudo. Então, normalmente, as crianças internas são as meninas que fogem do casamento obrigatório para se proteger e os meninos que, entre aspas, são considerados covardes pela aldeia. Tá? Vimos um pouco daí. Agora nós vamos para o Mara Bush Top, que fica numa dessas áreas de conservação do lado de fora. A entrada dele para o Masai Mara National Reserve é através desse Kenanani Gate, tá? Que paga-se o FII e os jipes podem entrar. Mas, como é um parque nacional, existem nas vizinhanças muitas opções de alojamentos, tá? 2, 3, 4 estrelas. Inclusive, eu tenho, no final da apresentação, algumas curiosidades sobre isso, tá? Mas esse é o portão de entrada. Esses são os tipos de jipe que acontecem.
Existem jipes fechados, tá? Que a Elauana tem, de 4 pessoas, que normalmente esses jipes são para os hóspedes que não se sentem muito seguros ficando em um jipe aberto. Então, eles dão essa opção também. E ele tem o tracker na frente, que é aquela cadeirinha aqui, que pode ser utilizado ou não, dependendo de como está sendo a expedição e o que eles querem achar. E as pessoas podem ficar de pé e fotografarem através desse teto que se eleva. Esse já é um outro Jeep, justamente. Esse é o do Elephant Pepper, tá? Onde vocês têm 6 pessoas. Então, em muitos lodges não existe a fileira do meio dos Jeeps, que tem outros que tem para 9, tá? Por quê? Dessa forma, todos, eles falam, todos ficam na janelinha, tá? Então, essa é a ideia do Jeep, tá? Como são feitos. Por isso que eu gosto de mostrar o diferencial. Esse já é um game drive para 9 passageiros. Vocês veem que o banco é inteiriço e eles colocam 3 pessoas em cada Jeep. 3 pessoas em cada fileira, 9 pessoas por Jeep. Tá? Esse deve ser de um lote bem mais acessível, porque eles não têm o tracker aqui na frente e maximizam a utilização com 9, eventualmente até 10, um sentando aqui na frente. Tá? Esse é o típico Jeep do Bush Top, que eu chamo atenção, que tem o tracker. São só 6. No meio eles têm um console, onde vocês têm tomada para recarregar, celular, câmera, tudo isso. E eles têm Wi-Fi nos Jeeps. Então, o Wi-Fi do Lodge é terrível, mas no Jeep você consegue usar Wi-Fi no meio do Masai Mara. E alguns Jeeps deles têm aqui atrás dos assentos, desculpa, uma televisão, porque eles têm uma câmera que é de visão noturna, que eles saem somente próximo ao lodge, quando é a área de preservação deles, para fazer safari noturno. Então, você vê aquelas imagens com a silhueta dos animais. Agora, isso também pode acontecer no Masai Mara. Tá? O Masai Mara, como em outros parques nacionais que existem na Tanzânia, o acesso é livre, como eu comentei. Então, existem vários safaris populares que ficam fora do Masai Mara e vão passar o dia dentro do Parque Nacional. E daí eles vão com todo tipo de veículo. Tá? E esse é o mais comum, que são dos mais baratos e mais populares, mas eles estão lá. Por que eu mostrei aquela foto? Por causa dessa foto que eu tirei. Nós estávamos acompanhando esses 3 guepardos, que lá se chama chita, já a mais de 500 metros, eles se aproximando, parando, se aproximando, parando, se aproximando, parando, até que eles deitaram aqui para tentar pegar a refeição deles. Nós devíamos estar mais ou menos nos 12 jipes, tá? Cada um com uma característica, todos atrás do leopardo, com as máquinas, tudo preparado para vermos a caçada, que é coisa difícil ver a caçada. Depois de, eu acho, uns 40, 45 minutos, aguardando para ver o desfecho disso, do outro lado aqui, aparece uma daquelas Towner, lá que eu chamo de pão-puma, dirigindo, porque viu um monte de jipe junto, e falou assim, deixa eu ver, lá deve ter animal, vou ver o que tem. Tudo correu e acabou com a festa. Por isso que eu falei, quase sempre aparece um veículo no local errado, em hora errada, que espantou tudo, coisa que nós ficamos 45 minutos aguardando, porque o que eles fazem, como eles não têm tracker e os não têm rangers praticamente, são motoristas, onde eles veem que tem Jeep com tracker, com ranger, eles tentam ir perto para ver animal. Esse é o Marabush, tá? Que é um excelente lodge, tá? Desse que eu comentei. Essa é a visão. Essa banheira é muito interessante, porque quando você está chegando do safari, eles perguntam se você quer um gin tônica, ou você quer um vinho branco, um vinho tinto, eles preparam toda a jacuzzi para você, deixo aqui algumas coisas para você ter a liberdade de chegar, a banheira já estar aquecida para você tomar um banho relaxante. Essa é a sala deles, de massagem. Eu pus porque eu adorei ficar nessa sala de massagem. E aqui você vê girafa passando, búfalo, elefantes, eventualmente até leões você vê por aqui. Esse
é um almoço, tá, na savana. Normalmente eles usam sempre esse xadrez vermelho, que é o típico dos maçais. Por que eu pus fotografia de poucos animais? Esse é o kudu. O kudu, porque em alguns lodges eles servem carne de kudu. Esse kudu, eles têm fazendas de criação de kudu para abate. Aqui também uma coisa típica, que é mais raro de ver, que vocês vão ver que tem zebras de dois tipos, a da planície, tá? E a grave. A grave é a que tem essa barriga branca. E essa é a mais normal, tá? Então, é fácil distinguir e aqui elas estão misturadas. Isso também é uma foto da Vila Maasai, as mulheres com as crianças, tá? Porque isso daqui está em conjunto com o mercado, é a feira dos Maasais. Então, essa foto é tirada da feira livre que eles têm, onde eles compram alimentos, tá? Então, aquele pessoal vem, vocês podem ver que tem uma predominância de vermelho, laranja e coisas xadrez. Esse daí é um lodge normal, que é o Kempinski, tá? Que na realidade não é um lodge, é um camp, porque toda vez que eles estão com tudo de lona é considerado camp. Tá? É um camp também do Kempinski. O que existe de interessante? Por que eu pus o Kempinski? Porque tanto o Hemingway, como o Kempinski, como o Fairmont, aqueles hotéis bons de Nairobi, eles têm um lodge próprio deles na região do Masai Mara. Tá? Então, eles fazem, nós temos, né, essas ofertas, muito já o pacote fechado entre o hotel, tá, e o lodge. Tá? Isso facilita para pessoas que não querem ficar muito tempo e já fazer um pacote fechado com um tipo de fornecedor. Então, nós podemos fazer que essas opções com esses grupos, tá, de hotéis. Tanto os três, então, têm essas condições. Ou podemos pegar, lógico, um monte de lodges alternativos. Esse é um lodge. Por que eu chamo isso de lodge? Porque ele tem construção de alvenaria. Então, esse é o Serena Safari Lodge, que está dentro do Masai Mara, mas ele é um lodge por ser de construção. Agora, aqui uma brincadeira de hotéis alternativos, quando o cliente chega e quer ficar em um lugar barato, tá? No Quênia, perto do Masai Mara. Eu tenho várias fotos de vários hotéis, mas eu pus alguns para fazer uma brincadeira. Vocês podem sugerir, ó. O Moru Moru, tá? Que é uma alternativa bem acessível. Tem o Generation Hotel, lá embaixo, que vocês podem ver. Tem o Macent Guest House, todos aqui simplesmente para brincar, para ver como os quenianos eles usam a acomodação durante seu deslocamento no país. E lógico que o pôr do sol na África é algo fantástico. Então, nós temos que ter um pôr do sol aí para mostrar que na África é imperdível. Por isso que a gente sugere um típico gin tônica, ou um vinho branco, um vinho tinto, ou cerveja, porque todos os camps e os lodges vão propiciar essa experiência, porque isso é algo marcante nos safaris na África, seja o país que for. No final, nós temos o Amboseli Park, tá? Que o Amboseli é um parque muito conhecido, mas vocês vão ver que ele é muito pequeno, tá? Os lodges ficam na periferia deles, tá? Como o Porini, que tem vários lodges, o Serena, que tem vários lodges, e dentro dele vocês vão ver simplesmente um lodge aqui, tá? Praticamente dentro da área. Essa área é mais seca, tá? Que é o Lago Seco, tá? O Sopa Lodge também está para fora, tá? E vocês vão ver que tudo isso daqui é 4 quilômetros. Então, daqui a aqui, nós devemos ter o quê? 16 a 20 quilômetros no máximo por 4 de largura, que é uma área muito pequena para conter animal. Essa é uma foto do Amboseli, ele é muito interessante porque ele fica do lado do Monte Kilimanjaro na divisa com a Tanzânia. Então, quem está no Amboseli tem o privilégio de ter esse tipo de imagem. A hora que nós vamos sair de Nairobi, é uma coisa assim que meio estranha para os nossos padrões.
todos os carros, a hora que vão entrar na área de segurança do aeroporto, onde tem uns 2, 3 hotéis, os depósitos de importação e exportação, o aeroporto em si, todos os passageiros têm que passar pela segurança que é nessa casinha, então nós somos obrigados a sair dos veículos e vir a pé e retomar o veículo aqui, e todos os veículos são escaneados. Esses daqui são pontos de scanner dos veículos, que eles veem se tem bomba, arma ou animal, alguma coisa que é proibido ser transportado. Então, existe todos esses scanners no veículo, tá? E nós passamos a pé. Esses são filmes para reflexão. São da Netflix, tá? Então está disponível para vocês verem, tá? The Ivory Game, o nome que vocês vão achar na Netflix é O Extermínio do Marfim, A Menina e o Leão, que é muito bom. Esse filme, inclusive, ele tem o patrocínio da Louis Vuitton, tá? E do Príncipe de Mônaco, tá? E vocês vão entender por quê. Eu acho que são filmes que mostram bem uma realidade da África que nós deveremos refletir. É isso, tá? Que eu teria que falar sobre o Quênia. Lógico que tem muito mais coisas, infindáveis coisas para falar sobre os destinos, tá? Inclusive, uma opção seria talvez falar como escolher o melhor destino para a safari, mas agora estou aberto a todas as perguntas que forem possíveis. Espero que não ter sido muito longa a minha apresentação, tá? Mas vamos agora esclarecer as dúvidas e tentar mandar o pessoal para o Quênia. Vamos lá, Eduardo. Tem uma pergunta aqui que você, quando fez a apresentação de Botsuana, falou a questão de Wi-Fi ser desligado para não encontrar os animais e tudo isso. Essa preocupação existe no Quênia também ou não? Eles não falam para desligar, tá? Mas eu acho uma sensatez de quem preserva a, a, a fauna, tá? Desligar. Mas apesar que tem uma coisa estranha, porque como eu comentei, tem Jeep que tem até Wi-Fi, tá? E tem torres dentro do Masai Mara de transmissão de celular. Agora acontece o seguinte, que nem rinoceronte dentro da reserva do Masai Mara é raríssimo ter, tá? Aquele rinoceronte branco que eu mostrei no início, ele fica numa área de preservação perto do Meru. Em Masai Mara, eu só vi um rinoceronte preto, tá? Que é o Black Rhino, que ele tem característica diferente, que ele fica escondido no bush, né, na vegetação. Ele é muito mais agressivo, não gosta de ver pessoas, e ele se alimenta simplesmente das folhas das árvores. Então, para que a gente memorize, liguem black com bush, BB, é uma característica. E o branco, tá, que ele come grama. Tá. Eduardo, antes da gente prosseguir, eu vou pedir agora para o pessoal mandar a pergunta pelo QIA, porque está entrando bastante informação no chat e eu estou perdendo algumas perguntas, tá? A primeira, vale a pena passar 2 noites em Nairobi para passar um dia na cidade ou não? Nairobi não tem muito interesse? Nairobi, interesse, eu diria zero. Tá? Além de eu não me sinto seguro porque já teve muitos ataques de somalis em Nairobi. Se vocês olharem na história de Nairobi, vários ataques terroristas aconteceram. Então eu sugiro, vai para dentro do hotel, fique fechado, fique tranquilo, não façam nada, tá? Outra opção até para quem é um pouco mais precavido é até fazer as pernoites nos hotéis dentro daquela área de segurança do aeroporto, tá? Que eu já fiquei, tem os hotéis de um nível bem interessante lá, com restaurante e tudo, então a pessoa não precisa se deslocar. Eu nunca fiz uma refeição em Nairobi fora do hotel, tá? E nem tive vontade de sair. Tá. Aqui eles estão, tem várias perguntas, agora acho que eu vou por ordem do horário que elas foram chegando, que vai ser mais fácil.
Na sua opinião, a principal diferença de um safari no Quênia com outros países da África, o que seria um destino? É uma pergunta que eu demoraria talvez uma apresentação toda para fazer, que foi aquilo que eu até comentei durante a apresentação. Como escolher o destino de safari na África e o tipo de acomodação e lodge, tá? O que acontece? Quando você está em algum safari, em algumas regiões, você se sente meio limitado pelo espaço físico, que é justamente na região, erroneamente, região posso dizer Kruger, tá? Mas erroneamente dizer que está no Kruger National Park, porque a maioria dos lodges estão na região do Kruger. Eles são vizinhos ao Kruger, não tem cerca, onde o ecossistema é praticamente o mesmo, mas cada um tem uma região limitada para passear, tá? E fazer os safaris. Isso é meio desagradável, porque às vezes você está numa área privada, está do outro lado da estradinha que divide com a área privada X, nós estamos na Y, existe um leão lá tentando caçar um animal. E você não pode cruzar porque aquilo lá é propriedade do outro lote. Então você fica muito limitado. Enquanto que quando você fala em parques nacionais, você é obrigado a ficar na estrada, como eu já comentei, e sair quando você vê uns Big Fives ou algum evento, você é permitido sair, tá? No caso do Masai Mara, só os jipes melhores se aventuram, porque os pequenininhos vocês viram que não conseguem ficar circulando livremente pela área toda. Quando nós vamos para as áreas privativas, nós temos mais liberdade de ficar circulando e chegar mais próximo dos animais, como vocês viram. Então, como escolher? Eu acho que o Masai Mara tanto como é que eu não estou querendo entrar em Tanzânia, em outros destinos, tá? Vamos focar no Quênia. Ele dá uma amplitude maior e um safari mais real, tá? Porque o outro, por seja eles estarem muito acostumados e são áreas pequenas, mais ou menos sabe onde os animais estão. E você perde toda aquela expectativa, aquela adrenalina de tentar descobrir lugares. Tá. Aí tem agora duas que eu acho que são correlacionadas. Parece que uma Masai Mara é onde se tem mais opções de animais para vermos no Quênia, como sendo a melhor opção, seria isso mesmo. E a segunda, quantas noites seria ideal para ficar na região do Masai Mara? Bem, vamos lá. O Masai Mara, ele é conhecido pela migração, tá? Também. O que acontece? Durante o período da não migração, zebras, gnus também estão lá. O que acontece no Masai Mara? Eles têm grupos de leões fixos, tá? Que não ficam mudando. Então você tem leopardo na beirada, normalmente na beirada dos rios você vai conseguir ver leopardo. Elefante, pouquíssimos rinocerontes, só vi um rinoceronte preto lá, porque saímos muito cedo para tentar achá-lo, tá? E os outros animais vocês vão ter a oportunidade de ver. Então, eu aconselho, pelo que eu vi, de todos os lugares do Quênia, sem dúvida o Masai Mara eu acho que é a melhor opção em termos de Quênia para os brasileiros. Desculpa, eu tinha cortado o áudio. Tem uma pergunta bem interessante para visitar o Lago dos Flamingos. Quanto tempo? Como é que é próxima a localização? Como faria? Ele não é tão longe, ele fica entre Laikipia e a parte do Masai Mara, tá? Dá para fazer. Existem também, apesar de eu estar mostrando sempre aviões fazendo esses trajetos, existem passeios que são feitos todos de veículos, tá? Porque o acesso de Nairobi até Masai Mara, até o lago, eles não são excelentes, mas também é possível fazer. Lógico que uma viagem de Nairobi até a região do Masai Mara vai demorar umas 5 horas, mas é possível de ser feito. Então, tem pessoas que não querem andar de avião pequeno, têm medo de aviões pequenos, podem fazer isso. E na região do lago, eu acho que uma noite é mais do que suficiente, tá?
Eu não fiquei na região do lago, eu sobrevoei o lago, é interessantíssimo. Eu não pus fotos, porque eu não tinha uma foto boa minha nessa região, mas quem assistir Out of Africa, que é Entre Dois Amores, vocês vão ver o Robert Redford sobrevoando o lago e vocês vão ter uma ideia bem precisa do que é. Lembrando só uma coisa, aquele camp que eu falei, o Bush Tops, eles, há muitos anos atrás, eles receberam a solicitação, eles nem eram tudo aquilo, tinha só a casa principal onde eu jogo restaurante, uma solicitação que uma pessoa queria ficar um mês lá, mas eles não falavam quem era a pessoa. Se eles disponibilizariam a casa com exclusividade por um mês para um certo visitante. Eles acharam, a gente mora aqui, conhecemos bem a região, papapi, papapá, resolveram aceitar o hóspede por um mês, sem saber quem era. Esse hóspede, ao chegar nessa casa, eles viram que era o Robert Bradford, que ele não tinha se identificado. E ele fez questão de ficar um mês hospedado para conhecer os costumes antes de filmar Out of Africa, que é Entre Dois Amores. Então, o ponto de referência foi justamente essa localização que eu comentei com vocês. Voltando o áudio aqui, outra pergunta. O Mara Bush Tops, ele fica dentro do parque ou é uma área privada no redor? É uma área privada, contínua ao parque. Eu mostrei até o portão que a gente usa para entrar. E eles têm a vantagem de ser uma área privada, eles têm uma liberdade de circular nessa área de uma forma livre. Eles têm um bando de leões que ficam muito próximo às tendas, tá? Então é muito comum à noite sermos acordados pelos rugidos de leões que são bem próximos, tá? Tá, falando já nessa questão, acho que é importante, talvez você mencionar, os lodges maiores, como Angama, o Fairmont, todos eles têm, né, um pedaço de propriedade ou não? Não. O que acontece é o seguinte: eles ficam dentro de reservas que eles chamam conservancy, que são reservas privadas, tá? Porque o que acontece? Existem poucos lodges que têm permissão de estar dentro do Masai Mara. Mas essas regiões que ficam circunvizinhas, principalmente na região norte, ou na região leste, onde está o bus stop, eles têm também muitos animais. Então, eles levam uma vantagem, tá? Por não ter aquele fluxo grande de veículos. Por ser áreas privativas, você tem, poderia dizer, talvez, um game drive mais vantajoso, tá? E sem ser muito congestionado. Tá? Alguma vacina específica precisa ser tomada para ir para o Quênia? Sempre febre amarela, tá? É obrigatório. E o visto é pago na entrada, na chegada. Não pode ser moeda antiga, tem que ser dólar novo, tá? Senão eles não aceitam, tá? E ele custa, acho que são US$ 50, se não me falha a memória, tá? Agora eu não lembro se é 52 vistos ou 50 cada visto, tá? Tá. E você pega, paga num guichezinho com nota nova e eles te dão visto para você ficar dentro. Ok, então vamos lá. Duas questões aqui de passeios, tá? Primeiro, é possível fazer o passeio de Kilimanjaro pelo lado do Quênia? E o segundo, voltando aos flamingos, qual que é a região, o local mais próximo para pegar um carro e ir até lá? Ou é um aeroporto? Como é que faz para chegar até lá? Próximo da região dos Flamingos tem aeroporto, tá? Mas se quiser ir de carro é possível, como eu comentei, tá? Faz parte do roteiro do Quênia. O acesso ao Kilimanjaro preferencialmente é feito pela Tanzânia, que tem um acesso mais fácil para quem quiser escalar, tá? Mas ele fica na divisa. Então você tem acesso pelos dois lados. Ok. E aí o dos flamingos, eu também agora fiquei na dúvida, que se eu perguntei para você, o sobrevoo, você saiu de onde para fazer esse sobrevoo? E se é caro fazer o sobrevoo sobre o lago?
Na realidade, eu não fiz um sobrevoo específico, tá? Eu estava me deslocando de Laikipia para a North Conservancy Area, no Mara, tá? E fica bem no caminho. Então, o que acontece? O próprio piloto fez esse sobrevoo para nós, tá? Para termos uma ideia do sistema. Tá. Aí, deixa eu ver aqui. Perguntaram quantos dias você sugere ficar num camp e conseguir ver todos os animais. Acredito que se for só uma Saimara, seja talvez umas 3, 4 noites, né, para ter mais tempo. Ou fazer dois parques, talvez, né? Duas reservas. Olha, eu ficaria um mês, tá? Mas tem o seguinte, todo mundo tem limitação de custo e tempo. Eu digo, se uma pessoa quiser matar a vontade de conhecer o Quênia, no mínimo 3 noites ele tem que ficar num camp. Ou 4 noites, sendo 2 e 2, que pode ser, vamos supor, uma dentro de uma Mara e outro no norte de uma Mara, porque ele ficando 2 noites em cada um, ele tem a possibilidade também de se deslocar atravessando uma Mara todo, que demora praticamente um dia, no Jeep. Tá? E daí ele vai fazendo safari também. Então ele tem duas características. A parte norte, que é mais seca, não tem tantos rios, mas tem mais planície e muitos animais, porque eles não têm tantos veículos passando. E a parte do Masai Mara, onde já fica mais perto do Rio Mara, que eles têm uma área com mais rios, tá? Mas tem uma grande confluência de pessoas. O que acontece? Quando você está mais perto do rio, na parte sul do Masai Mara, você vai ter mais chance de ver leopardo e rinoceronte. Na parte norte, nem tanto. Agora, falar que é garantido ver animal, não é, a gente nunca sabe, tá? Mas, normalmente, pela experiência que eu tenho, sempre a gente vê muita coisa. Tá. Eu acho que é a última aqui agora, e depois só algumas considerações finais. Vale a pena se hospedar em mais de um lodge numa Saimara, talvez numa região e outro em outra? O que você sugeriria nesse ponto? Foi isso que eu acabei de explicar. Ficar pelo menos, se a opção seria ficar em dois, em pontos diferentes, tá? Eu até tenho os meus preferidos para indicar, dependendo do, do quanto o cliente quiser gastar, tá? E com características bem diferentes um do outro. Assim, a experiência eu acho que ficaria bem interessante. Tá. Aí, agora acho que estão perguntando, nós vamos mandar a live para o e-mail de todo mundo, que foi o e-mail que vocês se cadastraram para entrar, tá? Então a gente vai fazer isso. Inclusive, vejam quando vocês colocam e-mail, que a gente verificou que alguns e-mails voltaram, mas eram erros de digitação e nós conseguimos ajustar isso. Mas tem alguns que voltam porque realmente estão errados e nós não encontramos o erro. Fizeram aqui uma última pergunta. Se ficar no Amboseli, conseguiria atravessar a fronteira para o Kilimanjaro e ir por terra para a Tanzânia ou não? Uma pergunta capciosa, tá? Porque ali o que acontece, apesar de ter uma fronteira aberta, ele tem poucos pontos de travessia na fronteira, tá? Por exemplo, existia um ponto de travessia dentro do Masai Mara direto para o Serengeti, eles simplesmente fecharam. Então, o que acontece? Você vai ter que se deslocar até um ponto fronteiriço, que é uma estrada oficial, e cruzar. Se é possível, porque eles têm dos dois lados, tanto do lado leste como do lado oeste do Kilimanjaro, existem estradas com ponto de passagem de fronteira, de imigração. Mas não é um negócio assim, passo e tudo bem, sabe? Tem todo um procedimento para ser feito. E esse procedimento é meio demorado, como todos os países africanos, apesar de não ter muita gente. Quando eu fiz a minha travessia entre o Quênia e a Tanzânia, por um ponto de fronteira que nós devíamos estar no máximo em 10 pessoas, demorou um tempo razoável por causa da burocracia. Tá? Acredito que as perguntas acabaram. Aí agora acho que são 2 comentários e um pedido. 2 pedidos, aliás, e um comentário. Os pedidos foram se você pode falar também sobre as reservas de África do Sul
e talvez de Tanzânia, montar um próximo webinar sobre um ou outro, tá? E isso a gente vai estar conversando, acredito, depois dessa apresentação, né, Eduardo, para ver o que dá para ser feito. Mas foram duas Cristinas, aliás, que perguntaram, então a gente vai estar vendo isso. E teve uma pergunta aqui, que na verdade foi um comentário, como que surgiu sua paixão na África, pela África? Se você pode só falar um pouquinho desse, e aí já encerrar o webinar e terminar. Bem, só passando aqui para vocês terem um gostinho, tá? O que acontece é o seguinte, a África é um lugar onde a viagem é fantástica. E quem tem pode ter uma percepção melhor, depois que eu visitei a África e conheci a África mais profundamente, alguns conceitos de vida mudaram para mim. Tá? Então, a África existe a pessoa que quer absorver o que a África informa para você, pegar todos aqueles, vamos falar hoje nos termos modernos, pegar todos os inputs que você recebe, processar isso e ter uma opção de vida diferente, ou você simplesmente vai e vê como uma paisagem, como uma aventura. Então, existe assim, eu diria, quem vai profundamente para ver a África, entender a África, curtir a África, ou quem está indo num zoológico sofisticado. Isso que vocês têm que perceber o que o cliente quer. Por isso que é importante como escolher o destino. Talvez como escolher o destino seja uma apresentação muito interessante de acordo com o interesse do passageiro, tá? Isso é fundamental. Em relação à África do Sul, dá para nós fazermos várias opções sobre a África do Sul também, que eu conheço muita coisa na África do Sul. E estamos aí. Inclusive, eu passei o meu Skype para todos, tá? Se vocês precisarem a qualquer momento, eu estando online, eu terei o maior prazer em responder perguntas específicas e nós da Signature auxiliarmos vocês a desenvolver o roteiro realmente ideal pelos interesses do passageiro e o orçamento que eles têm. Tá certo. Travou? Não, eu estou desligando o som porque o Bolt está latindo um pouco aqui hoje cedo, que está com gente nos arredores. Agradeço, Eduardo, bastante. Encerro aqui, então, a apresentação e agradeço a todo mundo que esteve aqui e, realmente, o que vocês precisarem, contem conosco. Nós vamos estar mandando a apresentação e o vídeo. E se alguém precisar também de alguma dessas imagens para fazerem a promoção aí desses destinos, as que forem do Eduardo, ele pode estar passando para vocês estarem fazendo o marketing de vocês. É só pedir para nós. Obrigado, Eduardo. Estou encerrando aqui.